oportunidade de nos reunirmos pela rede social para estudarmos um pouquinho mais da Tua Palavra, hoje trazida pelo nosso irmão Rodrigo. E pedimos, Senhor, que os Teus mensageiros possam estar envolvendo, intuindo, para que possa passar para nós os Teus ensinamentos com amor, com carinho, e nós aqui, sintonizados com Ele, abriremos os nossos corações e colocaremos a Sua Palavra para que possamos refletir e também colocar em prática em nosso dia a dia. Que a Sua paz, Mestre, possa estar envolver a todos os nossos irmãos aqui sintonizados e que o Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Que assim seja. Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigado, Madalena. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Que ótimo. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e todo o seu ensinamento, o Evangelho tão perfeito de Deus, trazido, exemplificado perfeitamente por Jesus, possa sempre estar em nossas consciências, em nossos corações e principalmente em nossos atos, para que possamos cada dia mais galgarmos mais degraus na escada evolutiva, para que possamos encontrar a felicidade tão desejada, tão almejada pelo próprio Jesus, que quando aqui na terra veio nos trazer esse evangelho repleto de amor, do início ao fim, amor, amor e amor. Ele nos ensinou o caminho, a verdade e a vida, assim como nós nos referimos a Ele, para que nós possamos ser felizes. Jesus, ao encarnar na terra, por caridade a todos nós, por se importar com todos nós, assim como Deus se importa muito conosco, não veio trazer uma receita mágica para que tudo aquilo que nós fizéssemos fosse beneficiado a Ele, Jesus. Não. Tudo que Jesus ensinou para nós é para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio enriquecimento espiritual e principalmente moral, não físico, não material, ao ponto de nós termos que estar sempre observando aquilo que nós estamos angariando em nossas vidas. Ninguém aqui, muito menos eu, muito menos a doutrina, está dizendo que usar o material é errado, é contra o dogma da doutrina, de forma alguma, mas é sabermos usar o material e não deixar o material usar a nós. Aquele exemplo do controle remoto, né? Ele está na nossa mão, nós não podemos estar na mão do controle. Então que nós possamos ter esse controle da vida. Esse ensinamento, essa legislação que Jesus traz para nós, para que possamos alcançar a felicidade real, a gente olha, por exemplo, numa empresa, quando o proprietário, o chefe, o patrão, ele dá todo o material, o incentivo para o trabalhador fazer, mas o ganho é para ele. O trabalhador também vai ganhar o seu salário digno, mas o ganho maior é para o patrão. Agora Jesus não, ele traz o evangelho, porque ele vivenciou, ele cresceu, assim como nós estamos nessa escala, e ele encontrou uma felicidade sem mescla. A felicidade sem mescla na terra ainda não é possível, mas para Jesus sim, porque ele alcançou isso. Então, bonito de tudo é que Jesus ensina para que nós possamos ser felizes. Essa abordagem inicial, dentro de um tema que eu escolhi para tentar dividir com os irmãos aqui, que são as lições de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e dentro desses muitos ensinamentos que ele nos traz através do Evangelho, e que a doutrina espírita codificou para nós através de Allan Kardec, e mastigou para nós esse alimento pesado ainda, né, que nem todos ainda conseguem suportar, né, ou não tem uma abertura para isso ainda,
nós escolhemos falar um pouco sobre a importância de nós darmos valor ao próximo, a importância daquele que está conosco no caminho, a importância de nós esquecer o eu, que é o egoísmo, né? E passarmos para a coletividade. Então, o estudo da noite que eu preparei com carinho para os irmãos, espero que pelo menos uma frase desse estudo seja ensinamento para alguns de nós, assim como para mim, é essa questão da coletividade, é de nós sairmos do eu, do egoísmo e partirmos para a irmandade. Eu começo com uma história denominada como Ubuntu, que aconteceu na África. Ubuntu é uma história africana. A Solange está dando um sorriso, com certeza a Solange conhece, né, Solange? Eu, inclusive, já falei ela em algumas palestras, mas eu gostaria de repetir aos irmãos, porque ela é muito interessante, porque cai dentro desse tema que nós temos. Aconteceu que um grande estudioso, um pesquisador, um antropólogo americano, resolveu passar algum tempo, alguns meses na África e fazer lá suas pesquisas e para uma confecção do seu livro, para um estudo de faculdade, né, de doutorado, enfim. E durante muito tempo ele conviveu com aquelas pessoas, com os africanos, nossos irmãos, e aprendeu muita coisa, e ficou muito feliz, e aprendeu e foi registrando aquilo em notas, em blocos, em agendas. E no final de tudo, como uma forma de gratidão, ele resolveu fazer uma brincadeira como premiação a todo aquele amor que ele colheu, todo aquele ensinamento para as crianças daquele vilarejo africano. Então esse antropólogo chegou com uma cesta de chocolates muito gostosos, deliciosos, aquelas tentações, e propôs àquelas crianças africanas que ele ia determinar um espaço geométrico naquele chão pueril, ia fazer uma determinação de largada e de chegada, e a criança que vencesse aquele desafio, ele seria presenteado por aquela cesta enorme, cheia de chocolates, e pudesse se deliciar ali até o seu estômago aguentar, vamos dizer assim. Então ele usou de uma terrinha branca, como se fosse um cal, determinou a largada e pediu às crianças que pudessem ali se endireitar, se alinhar para poder, ao comando dele, o famoso já, elas começassem a correr, e aquele que tivesse com mais disposição física, com mais saúde, com mais preparo e resistência, venceria e seria beneficiado, como eu disse, por essa cesta cheia de chocolates, de doces, enfim. E colocou essa cesta debaixo de uma árvore, vamos dizer assim, uns 100 metros de distância, e a criança que chegasse lá, como eu disse, seria beneficiada por esse prêmio. Então, quando ele percebeu que todas as crianças estavam alinhadas com os seus pés ali naquele chão pueril, perto da linha branca, ele deu o comando de já. E aí veio uma grande surpresa, um grande ensinamento, talvez o maior ensinamento e aprendizado que ele teve nesses momentos, nesses meses, dias que ele ficou na África. Ele observou, meus irmãos, minhas irmãs, que quando ele falou já, determinou a largada, todas as crianças deram as mãos. Todas as crianças largaram juntas. Todas as crianças correram juntas. Todas as crianças chegaram no final daquele determinado espaço juntas. Nenhuma na frente, nenhuma atrás. Todas juntas, como se fosse um exército chinês. E lá se deliciaram dos chocolates juntas, porque elas chegaram juntas e foram as vencedoras, todas. Então, o antropólogo se aproxima dessas crianças maravilhosas e professoras da vida e diz a eles, mas por que dessa atitude de vocês? Né? Acostumado aqui no Ocidente, né? Cadê o egoísmo? Cadê a disputa? Cadê a rixa? Né? Então, eles respondem como se fosse o coral da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, num único tom. Somos quem somos porque somos todos nós.
Ninguém será feliz se tiver um de nós triste. Meus irmãos, esse ensinamento desse Ubuntu africano é um dos maiores que eu já ouvi na minha vida, porque nós estamos muito acostumados ao eu. Isto é meu, isso é seu. É para mim, não é para você. E ali não. Somos quem somos porque somos todos nós. Nós, meus irmãos, coletividade, irmandade. Um dos primeiros ensinamentos de Jesus, quando ele começa a determinar o evangelho de luz, de paz a nós todos, é escolher discípulos. E ele não pediu que eles saíssem um a um para levar, como nós conhecemos, a boa nova. Ele sugeriu que saíssem de 2 a 2 no mínimo. Mais uma vez, um ensinamento de coletividade. É isso que a gente entende, que Deus se importa com nós, que Jesus se importa com nós. E qual que é o motivo de Deus e Jesus se importar tanto com nós? O motivo é ensinar que nós devemos nos comportarmos e nos preocuparmos com os outros. Meus irmãos, eu tenho a câmera aqui no alto, só um detalhe, mas eu não consigo parar de olhar para a minha mãe que está no centro da tela aqui. Então, vocês, nem sempre eu vou estar focado aqui, porque eu gosto de olhar para ela, que é esse ser de luz na minha vida, nas nossas vidas, né, Fabrição? Então, os hebreus, eles dizem que nós fomos feitos uns para os outros. E isso é uma grande verdade. A necessidade de estarmos juntos, de sermos par, ela deve ser primordial em nossa vida, porque ninguém é feliz sozinho. Alguém discorda de mim? Por favor, pode ficar à vontade de falar. Alguém consegue ser feliz sozinho? Todas as conquistas que nós temos na vida, não é, minha irmã? Todas as conquistas que nós temos na vida, já pensou se nós não tivermos para ninguém para contar? Perde a graça. Até para isso perde a graça, né? Se a pessoa ganhou o jogo de futebol, se o ciclista foi mais rápido que o outro, se eu consegui fazer uma palestra maravilhosa, se eu consegui fazer seja o que for, nós temos que dividir com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com nós todos, né? Ninguém consegue brincar sozinho. Uma criança não brinca sozinha. Ela brinca ali no quarto dela durante o momento, mas a todo instante ela quer uma criança para ela dividir aquilo que ela está aprendendo, que ela está descobrindo na vida. Ninguém vai jogar bola sozinho. Ninguém faz amor que gera as nossas vidas, que aqui estamos, sozinho. Ninguém, meus irmãos, é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. Se nós não tivermos esse vai para o céu, que é alcançar um lugar no reino de Deus de paz, se nós não tivermos o outro para podermos conviver, ajudar, dar a mão, ouvir, que às vezes uma caridade é ouvir a pessoa, não é nem levar o prato de comida, mas é ouvir, né? Às vezes a pessoa chega na porta da sua casa, pede um prato de comida e ela fala assim, obrigado. Vai chegar um tempo que nós vamos falar assim, não, obrigado você por me dar a oportunidade de ser útil, né? Se você não viesse aqui pedir o prato de comida, eu não conseguiria ser útil, então eu estou sendo útil, isso me faz bem, isso é interessante, isso é importante, né? Então nós temos que saber sobre isso. A gente precisa de gente para ser gente. Essa é a grande verdade. E olha que interessante na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. O que ele fala para nós? Ele começa de uma seguinte frase, Pai Nosso. Ele não fala Pai meu, ele não fala Pai seu, ele não fala Pai dele ou dela, Pai Nosso. Jesus fala Pão Nosso. O pão é de todos, o alimento espiritual é de todos. Livra-nos. Ele não diz, ele não ensina, me livra do mal, Senhor. Não, livra-nos, ou seja, todos do mal. Teu reino a nós. Então, a todo instante, nós podemos perceber que Jesus traz o Evangelho de Deus para nós, como eu disse, tão bem exemplificado na sua máxima perfeição, para falar de coletividade. Um dos grandes ensinamentos de Jesus, que vai resumir isso aqui sobre essa lenda Ubuntu, é o reconciliar com teu próximo enquanto estás a caminho.
Meus irmãos, isso é importantíssimo. Kardec pergunta à espiritualidade superior o que mais atrasa a humanidade para buscar, encontrar e sermos felizes, para sermos mais leves. E a resposta da espiritualidade, ela é taxativa. A resposta é: o que atrasa a humanidade a sua marcha evolutiva é o egoísmo e o orgulho. Se nós tirarmos isso de nossas vidas, nós estaremos tirando os maiores pesos dos nossos ombros. Meus irmãos, nós temos que saber que Jesus, o ensinamento dele é tão perfeito, que Jesus nos ensina o perdão na cruz. Parece que caiu. Alguém está me vendo de novo? Meus irmãos estão me ouvindo e vendo? Agora estamos. Obrigado. Então eu estava falando sobre que o ensinamento de Jesus é tão perfeito que na cruz ele nos ensina o perdão. Ele diz ao Pai: Senhor, perdoa-lhes, mais uma coletividade, porque eles não sabem o que estão fazendo. Os ensinamentos de Jesus é algo que nós devemos estar cotidianamente refletindo sobre ele. Não é aquele Jesus pregado na cruz, sangrando, pesado, martirizado. Não. É um Jesus leve, um Jesus irmão, um Jesus amigo, um Jesus professor, que, como eu disse, veio trazer para nós uma doutrina que nós jamais conhecemos. Lembrando sobre essa questão de Jesus e a sua doutrina, que nós nunca poderíamos imaginar que poderia existir algo dessa forma, tem algumas passagens de Jesus no Evangelho que me chamam muita atenção. Nós temos o encontro de Jesus com Paulo, por exemplo, que é um dos grandes mártires desse ensinamento, na estrada de Damasco. Paulo, intolerante e fanático por uma causa inglória, logo cego pela luz, ele diz o que para ele? Já não, para nós, né, nos ensina: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha o ensinamento que Paulo traz para nós. Ele perseguia Jesus a troco de quê? A troco de uma ignorância, a troco de algo que ele não conhecia e que não o salvava, como diz as religiões, ele de nada, que não levava ele a lugar nenhum, a não ser um estado psíquico doentio e doloroso. O encontro de Jesus com Madalena em Betânia. Jesus ensina para Madalena uma vida nova que ela jamais sonhara, que ela jamais imaginou poder existir. O ensinamento de Jesus é algo, a Madalena ali, é algo que a gente tem que analisar como uma forma grandiosa para a nossa vida. Nós temos o costume doentio de julgarmos, de analisar demais a vida do outro sem olhar a nossa. Jesus, no alto da sua envergadura moral, ele se aproxima de Madalena, que está sendo ali no início de ser apedrejada, e aqueles homens ignorantes que usavam dela para seus prazeres sexuais, materiais, carnais, estavam ali apedrejando. Os próprios homens que usavam a ela, né? Então a gente gosta de aumentar esse problema. Jesus, no alto da sua envergadura moral de ser perfeito, de ser iluminado, ele apenas diz a ela: vá e não tornes a pecar. Ou seja, conheceu essa verdade libertadora que consola, que ilumina, que legisla o seu passo no caminho, não volte a errar. O problema é que nós conhecemos uma verdade, mas insistimos em ignorá-la. Nós insistimos em achar que nós somos desse mundo. E nós estamos enganados. Nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais tendo passagem na Terra, como nós todos aqui sabemos. Mas tem hora que o material, ele insiste em ficar em nós. E ele fica mais forte, e nós não devemos deixar isso acontecer. O encontro de Jesus com Pedro, no átrio de Pilatos,
onde foi questionado se o amava por 3 vezes. Nossos irmãos, todos nós conhecemos a passagem. Ele questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? E antes que o galo cantasse, ele me negará 3 vezes. Depois Pedro nunca mais vacilou. É outro ensinamento, é outra passagem, é outro encontro de Jesus que nos marca muito. O encontro de Jesus com João Evangelista, esse encontro de almas, quando entendeu João Evangelista que Deus era amor, nunca mais titubeou. Tem uma passagem muito bonita que eu gosto também, quando Jesus vai visitar João na cadeia, João Batista, né? Se eu não estiver enganado, os irmãos podem me lembrar, mas acho que é isso mesmo. Ele vai, desce, né, naquela taberna e vai encontrar com João Batista, que está aprisionado atrás das grades. E João olha para ele: Jesus, que bom a sua presença, essa consolação, né? E vê em Jesus aquela luz tão gloriosa, tão grande. E ele fala assim: ó, que vieste, Senhor. Jesus diz a ele: eu vim te salvar, meu irmão. Eu vim te libertar. Porém, Jesus sai e ele continua atrás das grades. Não era libertar da grade, era libertar da ignorância. Quando Jesus está caminhando em Jericó, que ele, sobre uma árvore, ele encontra o pequenino Zaqueu, e que ele afirma para Zaqueu, e Zaqueu ainda fica espantado, né? Como que ele sabe o meu nome? Ele sabe o nosso nome e o nosso sobrenome, né, meus irmãos? E ele avisa, ele informa a Zaqueu que ele iria hospedar na casa de Zaqueu naquela noite. E naquela casa, quando Jesus adentra por aquela passagem, que é o umbral ali, né, a passagem de um plano para o outro, ele leva a salvação. Com Tomé em Jerusalém, que a vida matou a morte, né? Então Tomé compreende que ele é realmente o caminho, a verdade e a dima. No topo do Calvário, na cruz, com Dimas, conhecido como bom ladrão, que é uma gíria enganosa, né? Não existe essa de bom ladrão, mas era assim conhecido porque ele tinha o costume de tirar dos grandes e levar para os pequenos. Então a cegueira e a maldade humana crucificam Jesus. Então os encontros, como eu estou falando, de Jesus, são passagens muito fortes, são passagens que nós temos que meditar todo dia, suavemente, né? Vamos lembrar das passagens de Jesus para que nós possamos sermos mais felizes. Jesus ensina, dentro ainda dessa coletividade, que às vezes nós temos tanto amor ao próximo, dedicamos tanto amor ao próximo, que às vezes esquecemos das nossas vidas para cuidar mais do outro. A mãe, não a minha, né, meus irmãos, todas as mães honradas são um exemplo disso. Elas estão mais preocupadas com o filho do que com a si próprio. Quando eu fui pai, eu fui entender por que a minha mãe deixava de fazer aquilo ou fazia aquilo para poder beneficiar a mim, ao Fabrício, ao Marco Antônio e agora aos seus netos, Arthur, Gustavo, Anitta, né? E a tantas outras pessoas. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Eu vou confessar para os irmãos, eu estava lá em casa outro dia, acho que há 2 dias atrás, fazendo umas contas lá, contabilidade do comércio que nós temos, e aí eu brinquei e falei assim: gente, eu estou precisando de ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de dinheiro, porque as contas estão apertadas, né? Os produtos estão cada dia mais subindo mais, e eu estou precisando de uma verbinha. Fiquei assim pensando naquelas coisas que a gente pensa, né? No momento mais vazio. Tá, tudo bem, eu acabei aquilo ali, era à noite, e eu fui deitado, fiz o meu filho dormir, meu Guilherminho, e nesse momento que eu cheguei em casa, ou que eu cheguei no meu quarto, desculpe, eu liguei a televisão, estava passando um filme do Chico Xavier. Aí, gente, o homem que doou tudo que tinha, principalmente o amor, mas tudo a riqueza que ele poderia ficar milionário, e eu há momentos antes, na minha mesa lá, fazendo contabilidade, pedindo um pouco mais de dinheiro, assim, né? Pensando, analisando, né? Não era nada assim exorbitante, nada pecaminoso, vamos dizer assim. E aí vem o filme do Chico. E eu fiquei com uma vergonha, falei: meu Deus, claro que não era um pedido da alma, não era um pedido do meu do coração, mas foi um pedidozinho. E aí eu vejo o Chico lá, aqueles centenas de livros, né? 412 obras que tornariam ele rico. Ele abriu mão de tudo, assim como Divaldo Pereira Franco abriu mão de toda
autoria dos livros para poder manter a Mansão do Caminho, que é uma casa de caridade. Jesus, com o seu evangelho, ele vem nos ensinar a importância de nós crescermos, a importância de nós nos tornarmos mais maduros, a importância de nós sermos seres mais sensatos, mais honestos. E essa maturidade traz a nós todos uma questão, uma ética, uma moral, para que nós possamos começar a entender que quando nós estamos na maturidade espiritual, a nossa preocupação é mais amar, é mais doar. O ser na infância espiritual, ele está preocupado em ser amado. Eu preciso de alguém que me ame, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de alguém que vai me salvar, eu preciso de alguém que vai, se acontecer isso ou aquilo. Agora, o ser, quando ele atinge a maturidade espiritual, ele está muito preocupado em amar. Teve uma vez que eu, brincando, de uma forma saudável, numa reunião de estudo espírita em nossa casa, o tema era sobre os mundos perfeitos, e eu falei assim, olha, ele deve estar vazio, porque eles que lá habitam entendem que fazer pelo outro é o melhor segmento a seguir na vida. Então eles não devem ter ninguém lá, deve estar tudo aqui olhando a gente, salvando um aqui, salvando outro lá, indo num bró, buscando um, buscando o outro, ou seja, o trabalho, né? Madre Teresa de Calcutá falou, ensinou que mais santo que os lábios que oram são as mãos que trabalham, nos afirmando, assertiva, que não adianta a gente falar as mais belas palavras, mas não operar. Se eu ler toda a codificação espírita, saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas eu não praticar uma frase que ali está, eu sou apenas um bom leitor. Se eu assistir o filme, como eu assisti agora, há 2 dias atrás, do Chico Xavier, me emocionar, achar lindo, encantado, ficar vendo que aquilo ali é um incentivo de vida, mas eu não fizer algo parecido que estiver dentro das minhas capacidades, como ele fez a todo instante, eu sou apenas uma pessoa emotiva, que aceitou aquele exemplo de Chico. Nós temos que sair da teoria e passarmos para a prática. Nós temos que praticarmos e praticarmos. A maturidade espiritual nos dá essa condição de sabermos a importância de fazer pelo outro. E aí a gente pode ser questionado, mas e quando a gente faz e não é bem recebido, ou é maltratado, ou é injustiçado? Seremos como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Não é isso? É um símbolo lindo. O sândalo perfuma o machado que o fere. A cada pancada que o machado dá, ele fica mais cheiroso. Não é assim, meus irmãos? Isso é evangelho. O evangelho que Jesus trouxe para nós é o antibiótico antes do mal. Antes de ficarmos doentes, Jesus já dá esse antibiótico, esse remédio, para que nós deixemos a nossa imunidade espiritual elevada. Não é interessante isso? Na vida física, se a gente vai adoecer, se a gente adoece, a gente vai e toma o remédio, né? Agora, e o evangelho que Jesus nos ensina a todo instante? Ele vem antes da dor. Então, quando a dor chega, se nós estivermos imunizados de evangelho, nós vamos até sentir, como por exemplo a perda de alguém querido, mas nós não vamos nos desesperar. É aquele choro de saudade, de conformidade, né, tia Estelinha? Não é isso? O choro de ontem, né? É um choro de saudade, de gratidão, é um choro de harmonia por aqueles que passaram em nossas vidas e deixaram pegadas de luz. E esse é um grande ensinamento de Jesus. Quando a gente está diante de um ser a quem amamos muito e queremos ali trocar de lugar com ele, como dissemos, nós estamos entendendo que o nosso amor pelo próximo é maior do que o amor à nossa vida. Temos que ter essa questão forte dentro de nós. Temos que respeitar a opinião do outro mediante a qualquer situação. Tem um símbolo que eu gosto muito, sempre que eu falo de opinião, de visão, de ponto de visão, que
eu vou tentar simbolizar aqui para os irmãos. Imagino que todo mundo esteja vendo na minha mão agora esse objeto comprido, certo? Então, se eu perguntar a vocês como é a forma geométrica desse objeto, provavelmente que todos concordam comigo que vai ser um traço, um i, alguma coisa parecida com isso. Mas se eu perguntar para alguém que estiver sobre nós, olhando esse objeto do alto, ele vai dizer que esse objeto ele é redondo. É apenas um círculo. Meus irmãos, é a mesma situação, é o mesmo objeto, porém visto de ângulos diferentes. O que não quer dizer que quem está enxergando do alto ou quem está enxergando de frente está certo ou está errado. Todos estão certos. Na vida, todos estão certos, independente da opinião, porque cada opinião de cada um é a verdade para ele. Eu posso entender que os ensinamentos de Jesus é a salvação para a minha vida, mas tem aqueles irmãos que ainda nem acreditam e nem aceitam Jesus. Nem por isso deixou Jesus de orar por eles, de os perdoar, de querer que eles sejam mais felizes do que estão no momento. A importância dos ensinamentos de Jesus, como eu estou repetindo aqui para os irmãos, é uma importância de disciplina. Quando Chico questiona a Emmanuel numa cachoeira sobre o que ele precisaria para poder levar o evangelho aos irmãos na terra, o que ele necessitaria ter de pronto em sua vida, Emmanuel responde que seriam 3 quesitos, como todos conhecem, que seria disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina não é uma prisão, disciplina é liberdade. Disciplina é aquilo que vai nos galgar passos mais concretos, mais reais, para que nós possamos encontrar a tão almejada humanidade, né? Então nós temos que ter esse tópico de libertação em nossa existência. Nós temos que ter dentro de nossas consciências a questão da maturidade espiritual, dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos encontrar uma felicidade que a vida, de forma mais serena, não consegue nos doar, né? Nós temos, por exemplo, um ensinamento que eu gosto muito, que é o poema da gratidão, que nos ensina a ser gratos. Um dia, em contato com a espiritualidade que nós dizemos, achamos e julgamos superior, nos foi ensinado que a gratidão é o maior dos ensinamentos. É o maior, desculpa meus irmãos, a gratidão é o maior das preces. A maior prece é a gratidão, porque nós estamos recebendo de Deus a todo instante e nem sempre estamos fazendo de acordo com o que o Evangelho nos ensina.